Eu queria só fazer alguns apontamentos aqui que eu acho que são muito importantes. Como é que esse caso veio parar na mídia, né? A jornalista, que a gente chama aqui, que dá o grande furo jornalístico, se chama Paola Serra, ela é do Grupo Globo. Foi ela a primeira pessoa que traz as informações sobre esse caso, ok? Esse é um caso ainda que não entrou nem num processo de julgamento. A doutora Alessandra, eu vou deixar depois ela explicar. Mas o que me chamou muito a atenção é que essa jornalista já escreveu um livro. Ela decidiu escrever um livro. Ela pode escrever um livro? Pode. E já lançou. Esse direito? Tem. Ela lança o livro. E ela coloca muitos fatos nesse livro. Grande parte são materiais que ela colheu, né? Das entrevistas que ela fez, das matérias que ela escreveu. Mas o que me chamou muito a atenção também é que ela teve acesso a materiais que não estão no processo, né? Eu recebi o processo, eu li todo o processo, inclusive, não corre sob segredo de justiça, então ela também tem direito, ela também correu atrás e teve acesso a esse material todo. Mas ela coloca no livro dela que ela teve acesso a mais de 50 mil arquivos, né? E eu, inclusive, também mostrei aqui o processo para a doutora Alessandra, a gente conversou bastante sobre isso, e o processo não tem 50 mil arquivos, né? Ela, inclusive, detalha fatos de conversas que são pessoais e privadas neste livro. Conversas essas que não estão no processo. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui para a gente? Porque muitas pessoas pediram que eu lesse esse livro e eu resolvi ler. No primeiro momento eu falei, eu não vou ler porque esse ainda é um caso que vai ainda saber se... Não tinha nem sido pronunciado, a gente não sabia se a juíza iria pronunciar, como é que seria o andamento. Eu achei aquilo tudo muito precipitado. Mas como as pessoas pediram, eu fui ler, coronel. E ela declara no livro dela que quando ela recebe o laudo do IML, ela vai conversar com vários médicos e médicos legistas. E que ela fica muito convencida, né, do que está escrito ali, do que aconteceu com o menino. Muito que bem. O que essas médicas alegam? Que esse menino entrou cadáver. Eu também fui procurar, conversei com vários médicos, médicos legistas, médicos de pronto-socorro, cirurgiões, enfim. E numa unanimidade, isso foi unânime, ninguém entuba cadáver. Ninguém, médico algum, vai entubar um cadáver. A não ser numa escola de medicina, que você está fazendo um curso que você precisa aprender a intubação. Mas, no dia a dia, né, na nossa vida real, isso não é possível. Ninguém... Se o menino chegou morto, o que o hospital tinha que fazer? Declarar, olha, essa criança está morta, imediatamente tentar entender como essa criança morreu. Se ela entende, e até vou pedir para a doutora Alessandra me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada nessa questão legal aqui, tem que chamar a autoridade policial. Chama a autoridade policial para que ela vá até o hospital e entenda o que aconteceu, inclusive com a criança, pode ser um adulto. Conselho tutelar, né? Exatamente, por quê? E aí, gente, eu vou passar a bola para os dois, eu só quero ler um pedacinho do primeiro laudo, porque tem outras coisas muito estranhas, inclusive, eu sempre digo que o pior que uma mentira, porque uma mentira, rapidamente a gente pega ela, é uma meia-verdade. Porque uma meia-verdade, existe a verdade ali, mas ela não foi te contada na sua totalidade. E o que acontece? No caso do menino Henry, e aqui eu trouxe impresso só para vocês entenderem aqui, o tamanho, acho que está com a doutora Alessandra, eu vou pedir para ela, ali são os laudos. Foram produzidos 6 laudos no IML, tá aqui, são 6 laudos. Laudo 1, laudo 2, laudo 3, laudo 4, laudo 5 e laudo 6. Esses laudos foram sendo corrigidos. Complementados. Sucessivamente. Exatamente, porque já chega... Até 44 dias depois. Exatamente, eu vou chegar lá.
Aí o que acontece? O menino chega, né, o primeiro laudo diz que esse menino tem olhos castanhos. O Henri Borel, esse menininho tinha olhos azuis. Muito azuis. Ele sai de um hospital que não é o Barra d'Or. Então, enfim, e aí o perito mais lá na frente, nas oitivas, tenta dizer, não, é porque já estava meio que pré-preparado, aquele tipo, sabe, copia e cola, né? Então você não corrigiu. Modelos. Exatamente, os modelos. Mas eu quero ler aqui a conclusão, que também isso aqui está no processo. Eu vou ler para vocês o que está no processo. Presença de laceração hepática à direita e hemorragia retroperitoneal. Estômago encontra-se vazio. Como o coronel aqui contou, e a gente já recebeu isso também da imprensa, esse menino havia vomitado. A mãe relata, inclusive no depoimento dela, que ele não quis comer, ela deu um banho e colocou para dormir. Por isso que ele não tinha nada no seu estômago. As demais vísceras abdominais em topografia habitual. E não, olha só o que eu vou ler, está escrito, foi o perito que escreveu. E não mostram lesões violentas e o menino está pálido. É isso, e ele vai colher sangue. Ou seja, ele escreve que não há lesão violenta. Eu também fui correr atrás da informação, porque vamos basear que o primeiro laudo estivesse correto, isso aqui está certo, 100% certo. Eu fui tentar entender o que é uma laceração hepática e como é que isso acontece, né? Os médicos me explicaram que na grande maioria das vezes, e os socorristas, 80%, acontece por acidentes, principalmente acidentes de carro, né? Que na verdade é uma grande ação nessa região abdominal que você vai ter essa questão da laceração hepática. A laceração hepática, ela possui 6 graus, grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do 1 ao 3, eles são graus de menor intensidade e dificilmente vão causar a morte, se a criança, né, ou se o adulto tiver atendimento médico. O legista, durante a oitiva, lá no Tribunal do Júri, no TJ do Rio de Janeiro, complementa o laudo dele, dizendo que ele sofreu uma laceração hepática de grau 2. Muito bem. Quando nós recebemos a notícia, todos nós fomos informados da morte do menino, inclusive isso está na denúncia, que essa criança foi torturada. Quando a gente, né, uma ação contundente, o que é uma ação contundente? Pode ser uma pancada, pode ser um soco, pode ser uma paulada, pode ser um chute. Eu também conversei com os médicos e o que eles me explicaram, antes mesmo de ocorrer a laceração hepática, a região abdominal, ela já vai ter um hematoma, porque é de fora para dentro. Então, essa região do tórax do menino estaria, né, com um hematoma. E o que nenhum médico encontrou hematoma, tampouco o médico legista e as pessoas que lá estavam, que eram o pai, a mãe, o seu filho, o senhor, entre outras pessoas. Ninguém encontrou hematoma. E um detalhe importante, Carla, muito importante, que ninguém também chamou atenção, que no elevador que o delegado guardou 3 vezes, que o Jairinho faz um boca a boca durante 4 ou 5 vezes no menino, com ele no colo da mãe, por acaso, ou por causa de Deus, o menino, a gente consegue ver a cara dele, nós contratamos aquele perito que faz aquele zoom para ver bem, e por acaso, o lado direito dele, do filho, da onde eles afirmam que tinha laceração hepática, estava descoberto. E nós mandamos ver bem próximo o perito. E aqui, onde é o tal onde é o fígado, não tinha nenhum, isso está nos autos, nenhum hematoma e nada que pudesse... Ele diz que não houve tortura, não houve os maus tratos. Aliás, eu queria que você registrasse isso aí, doutora, por favor. A juíza, em juízo, um tal de doutor Medina, que eu agora não lembro que ele era advogado de quem, mas era lá do lado do Leniel, tenta falar em tortura. E a doutora fala assim, não, doutor, isso não.
Já sabemos que não houve tortura, porque o perito oficial já falou que não houve tortura e não houve maus tratos, ele fala em juízo isso. E depois eles denunciam por tortura.